Meu nome é Sebastiana Rocha, mas todo mundo me chama de Tina. Tenho 74 anos e moro em Itapetim, sertão de Pernambuco, numa casinha simples de tijolo cru, cercada por mandacaros e pelo vento quente que nunca dá trégua. A vida nunca me deu luxo. Fui lavadeira de rio, costureira de encomenda, trabalhei em casa de família em São José do Egito, sempre batalhando para criar meus 3 filhos sozinha depois que o pai deles sumiu no mundo, deixando só dívida e silêncio. Naquela noite, fingindo estar dormindo na sala da paróquia, ouvi a conversa que me queimou por dentro. O padre Osvaldo, homem respeitado na cidade, cochichava com outro sujeito sobre como as crianças pobres eram mais fáceis de mandar e que, meus meninos, seriam úteis para um colégio interno longe dali. Você já sentiu o coração bater tão forte que parece querer pular pela boca, mas precisou engolir seco e ficar quieta, porque qualquer barulho podia mudar o destino da sua família? Pois foi isso. Era anos 70, tempo em que padre tinha voz mais alta que prefeito, e mulher pobre não tinha direito nem de levantar a cabeça. A cidade vivia de roça e fé, e todo mundo dobrava o joelho diante da batina, mesmo quando ela pesava mais que cruz. Eu, criada no medo e na obediência, engoli calada quando vi meus filhos sendo chamados para ajudar na igreja. Mas naquela noite eu soube. Eles queriam levar minhas crianças embora, em nome de caridade, mas com planos escuros que só Deus sabe. Hoje, aos 74, olho para os meus filhos já homens feitos e lembro da coragem que tive. A comunidade, que antes me via como a viúva pobre que só rezava, agora me respeita como a mãe que não se calou. Aprendi que a fé verdadeira não é obedecer cegamente, mas proteger quem a gente ama com unhas e dentes. Porque uma mãe pode até fingir estar dormindo, mas nunca deixa de vigiar. O ar dentro da igreja matriz de São José, em Itapetim, era espesso e quase imóvel, pesado com o cheiro de incenso, cera de vela derretida e o suor de centenas de fiéis espremidos nos bancos de madeira escura. O sol da tarde, impiedoso lá fora, era filtrado pelos vitrais coloridos, lançando manchas de luz rubi e safira sobre os rostos atentos e devotos. No altar, a figura imponente do padre Osvaldo, envolta em paramentos brancos e dourados, erguia as mãos. Sua voz, um barítono treinado e ressonante, ecoava pelas paredes de pedra, falando de obediência, de fé e do sacrifício que Deus pedia aos seus filhos mais humildes. Para a maioria, era apenas mais uma missa de domingo, um ritual sagrado que pontuava a semana de trabalho árduo sob o céu inclemente do sertão. Mas para Sebastiana Rocha, sentada no terceiro banco, era o fim de uma vigília e o começo de uma guerra. Cada palavra do padre sobre confiar nos desígnios do Senhor soava como um prego sendo martelado em sua alma. A história que você está prestes a ouvir é sobre essa guerra silenciosa, uma batalha travada não com armas, mas com a coragem que só uma mãe conhece. É uma jornada de silêncio e astúcia, de medo e determinação. E se histórias de força, que nos mostram que os heróis mais improváveis podem mudar o destino, ressoam em você, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você não perde nenhum capítulo das vidas extraordinárias que trazemos aqui. Agora, voltemos ao momento em que o silêncio de uma mulher estava prestes a abalar os alicerces de uma cidade inteira. Padre Osvaldo fez uma pausa dramática, seus olhos varrendo a congregação. E é por isso, ele continuou, o tom agora mais suave, paternal, que devemos celebrar quando uma oportunidade divina se apresenta, quando Deus escolhe, dentre os nossos, os mais jovens e puros para servi-lo em lugares de grande aprendizado e santidade. Como sabem, em breve, os jovens filhos de nossa querida irmã Sebastiana partirão para uma nova vida, uma bênção que lhes garantirá um futuro que jamais teriam aqui. Um murmúrio de aprovação percorreu a igreja. Era a confirmação pública. A armadilha estava armada e prestes a se fechar. O coração de Tina batia descompassado, um tambor de guerra em seu peito. Seus 3 filhos, José, Mário e Luís, sentados ao seu lado, olharam para ela, os rostos uma mistura de confusão e um orgulho incipiente, semeado pelas palavras do padre. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Tina olhou para as mãos calejadas em seu colo, as mesmas mãos que lavaram, costuraram
e amassaram pão para criar aqueles meninos. Sentiu o peso do silêncio que carregara por semanas, um fardo mais pesado que qualquer saca de algodão ou lata d'água. Sentiu o gosto amargo do medo e a queimação da raiva. E então, algo dentro dela se rompeu. A barragem de prudência e submissão, construída por uma vida inteira de dificuldades, cedeu. Ela se levantou. O movimento foi súbito, um ponto de interrupção na monotonia do ritual. O rangido do banco de madeira soou como um tiro no silêncio que se seguiu. Todos os olhos se viraram para ela. Uma mulher simples, magra, de vestido puído e cabelos presos num coque severo, agora de pé, sozinha, no meio da casa de Deus. O padre Osvaldo parou de falar. Uma sobrancelha arqueada em surpresa, que rapidamente se transformou em uma máscara de irritação contida. Sebastiana, algum problema, minha filha? Ele perguntou, a voz ainda melosa, mas com um fio de aço por baixo. Tina respirou fundo, o ar parecendo não chegar aos pulmões. Seus olhos encontraram os do padre, e pela primeira vez, não havia neles a deferência de uma fiel, mas o desafio de uma leoa, protegendo suas crias. Padre, sua voz saiu, mais firme do que ela esperava, cortando o silêncio denso, com todo o respeito que a sua batina merece. O senhor fala de bênção e de futuro, mas as cartas que o senhor esconde na sua sacristia, elas falam de negócio. Um suspiro coletivo, um ofego chocado, percorreu a igreja. O mundo, para todos em Itapetim, acabara de parar de girar. Para entender a coragem contida naquele ato, era preciso conhecer a mulher por trás dele. Sebastiana Rocha, ou Tina, como a vida a apelidara, não nasceu para desafiar autoridades. Ela nasceu para sobreviver. Sua casa, na saída da cidade, era um testemunho de sua existência. Paredes de tijolo cru, rebocadas por dentro com o barro avermelhado da região, um teto de telhas gastas que gotejava durante as raras chuvas, e um pequeno terreiro varrido com esmero, onde galinhas ciscavam em busca de algo que o chão seco pudesse oferecer. Aos 42 anos, naqueles idos de 1975, Tina já carregava nos ombros e no rosto o mapa de uma vida de trabalho incessante. Era viúva de um homem que a saudade não fazia questão de lembrar. Ele partira para tentar a sorte em São Paulo anos antes e se perdera no caminho, deixando para trás 3 filhos pequenos e um silêncio que era, ao mesmo tempo, alívio e fardo. Tina não se queixava. Queixar-se era um luxo que sua rotina não permitia. Sua vida era um ciclo ditado pelo sol. Acordava antes que os primeiros raios de luz tocassem o topo do serrote. Acendia o fogo a lenha. Coava o café ralo e preparava o cuscuz para os meninos. José, o mais velho, com 14 anos, já tinha a seriedade de um homem. Mário, de 12, era o sonhador, sempre com os olhos perdidos no horizonte azul. E Luiz, o caçula de 10, era a sombra da mãe, um menino apegado e de coração sensível. Eles eram seu mundo, seu propósito, a razão pela qual seus dedos eram permanentemente enrugados pela água e sabão e suas costas doíam ao fim de cada dia. Tina era lavadeira. Sua oficina era à beira do riacho Pajeú, quando ele ainda corria com alguma teimosia. Ali, em companhia de outras mulheres, ela passava horas debaixo do sol, batendo as roupas nas pedras lisas, a conversa e o canto, servindo de bálsamo para o esforço. Quando o rio secava, o trabalho se transferia para os tanques de cimento no quintal, e a água, comprada em latas de um carroceiro, valia mais que ouro. À noite, sob a luz amarelada de um candeeiro a querosene, ela remendava as roupas dos filhos, ou pegava pequenos serviços de costura, seus olhos forçados na penumbra, a agulha dançando em seus dedos ágeis. Ela era uma figura constante, mas quase invisível, na paisagem social de Itapetim. Cumprimentava com um aceno de cabeça, falava o estritamente necessário e frequentava a missa com uma devoção silenciosa. Para a cidade, ela era a pobre Tina, uma mulher honesta, trabalhadora e digna de pena. Ninguém, nem mesmo ela, suspeitava da reserva de força que se escondia sob sua aparência frágil e seu comportamento submisso. A vida no sertão ensinava a economizar tudo: água, comida, dinheiro e principalmente palavras. Tina era uma mestra nessa economia, guardando seus pensamentos e sentimentos como quem guarda o último punhado de farinha para o dia seguinte. Seus filhos eram o oposto de sua quietude.
O quintal de terra batida era o palco de suas aventuras, onde bolas de meia se transformavam em troféus de campeonatos imaginários e pedaços de madeira viravam espadas lendárias. Tina os observava da porta da cozinha, um sorriso discreto no rosto. Ela sonhava para eles um futuro diferente do seu. Um futuro com menos calos nas mãos e mais letras nos cadernos. Por isso a escola era sagrada. Ela verificava os deveres com o mesmo rigor com que inspecionava as roupas que lavava, e mesmo sendo quase analfabeta, cobrava o capricho, o estudo, a dedicação. A educação, ela acreditava, era a única herança que poderia lhes deixar. E era essa crença que a tornaria, em breve, vulnerável à mais astuta das promessas. Padre Osvaldo não era de Itapetim. Ele chegou à cidade há cerca de 2 anos, vindo da capital, Recife, transferido pela diocese para substituir o velho padre Anselmo, que a idade e a doença haviam finalmente vencido. Sua chegada foi como uma chuva fresca após uma longa estiagem. Era mais jovem, enérgico, e possuía uma oratória que cativava até os mais céticos. Fisicamente, ele impunha respeito. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de distinção, e olhos azuis, uma raridade naquela região, que pareciam enxergar a alma de cada fiel. Sua batina estava sempre impecavelmente limpa, um contraste com a poeira que cobria tudo e todos em Itapetim. Ele não falava como um homem do sertão. Suas palavras eram polidas, suas frases bem construídas, e ele citava não apenas a Bíblia, mas filósofos e poetas, o que deixava a comunidade simultaneamente maravilhada e intimidada. Rapidamente, Padre Osvaldo se tornou o centro da vida da cidade. Ele organizou quermesses para reformar a igreja, criou um grupo de jovens, visitava os doentes e parecia ter uma palavra de conforto e sabedoria para cada problema. As mulheres mais velhas o adoravam. Os homens importantes da cidade, como o prefeito e o dono da maior venda, buscavam seu conselho, e os jovens o viam como uma figura moderna e inspiradora. Ele era a personificação da autoridade moral e espiritual, e sua palavra tinha o peso de uma lei não escrita. Tina, como todos os outros, ficou impressionada. As missas, antes sonolentas, tornaram-se eventos. Ele falava sobre esperança, sobre a importância de sonhar com um futuro melhor, de não se conformar com a pobreza como se fosse um destino imutável. Suas palavras eram como um bálsamo para a alma cansada de Tina. Ela se sentia vista, compreendida. Ele parecia se importar genuinamente com os mais pobres, mencionando sempre a necessidade de dar oportunidades àqueles a quem a vida havia negado. Certo dia, após a missa, ele a parou na porta da igreja. Dona Sebastiana, disse ele com um sorriso caloroso, tenho observado seus filhos. São meninos de ouro, educados, inteligentes. A senhora faz um trabalho admirável. Tina sentiu o rosto corar. Um elogio vindo de um homem tão importante era algo raro. Obrigada, seu padre. Faço o que posso. Eles têm um brilho nos olhos, continuou ele, pousando a mão brevemente no ombro de Luís. Um potencial que não pode ser desperdiçado nesta poeira. Precisamos pensar no futuro deles. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, fincaram-se no coração de Tina. Pela primeira vez, alguém de fora de seu pequeno mundo parecia ver em seus filhos o mesmo que ela via, a promessa de algo maior. Ela não poderia imaginar naquele momento que o interesse do padre era menos pastoral e mais predatório, e que ele via o potencial dos meninos não como uma luz a ser nutrida, mas como um recurso a ser explorado. O envolvimento dos meninos com a igreja começou de forma natural. Padre Osvaldo, com seu jeito cativante, convidou José e Mário para serem coroinhas. Para os meninos, era uma honra. Vestir a túnica vermelha e branca, ajudar na missa, estar perto da figura carismática do padre era emocionante. Para Tina, era motivo de orgulho. Seus filhos, servindo a Deus. Na pequena Itapetim, isso era um sinal de boa criação, de uma família temente a Deus, mesmo que fosse uma família incompleta e pobre. Luís, o mais novo, era tímido demais para o altar, mas o padre sempre encontrava algo para ele fazer. Cuidar das flores no pequeno jardim da casa paroquial, ajudar a organizar os folhetos da missa. O padre o tratava com uma atenção especial,
elogiando sua diligência, dando-lhe doces que comprava em suas viagens à cidade vizinha de São José do Egito. A casa paroquial, ao lado da igreja, tornou-se uma extensão do lar dos meninos. Eles passavam as tardes lá, depois da escola. Era um lugar fresco, silencioso, com livros que eles nunca tinham visto e um chão de ladrilho frio que era um alívio para os pés descalços acostumados à terra quente. Tina via com bons olhos. Ali estavam seguros, aprendendo coisas boas, longe das más companhias ou dos perigos de brincar perto da estrada. Ela começou a fazer pequenos serviços para a paróquia também. Lavava as toalhas do altar e a batina do padre. Fazia isso com um esmero ainda maior do que dedicava às roupas dos seus clientes. Era sua forma de agradecer, de retribuir a atenção que o padre dava aos seus filhos. Às vezes, ao levar as roupas limpas e passadas, ela entrava na casa paroquial. O lugar era austero, mas impecavelmente organizado. Havia uma sala de escritório com uma escrivaninha de madeira escura e uma estante cheia de livros. Era nesse escritório que o padre passava a maior parte do tempo, escrevendo cartas, lendo, recebendo pessoas. Tina nunca se demorava. Entregava as roupas, recebia um agradecimento e um sorriso, e ia embora. Mas ela era uma observadora silenciosa. Notava os detalhes. O jeito como o padre falava ao telefone com pessoas de fora, usando palavras que ela não entendia. Os envelopes com selos de cidades distantes, que chegavam e partiam. A visita ocasional de homens bem vestidos, em carros empoeirados, que se trancavam com o padre no escritório por horas. Nada disso parecia suspeito na época. Eram apenas fragmentos de um mundo que não era o seu. O mundo de um homem importante. Ela confiava no padre. A cidade inteira confiava. A batina era um manto de integridade, um escudo contra qualquer suspeita. E sob a sombra protetora desse manto, os planos do padre Osvaldo começavam a tomar forma, envolvendo o futuro dos filhos de Tina em uma teia invisível de boas intenções e segredos sombrios. A primeira nota dissonante soou numa tarde quente de sábado. Tina fora levar a batina do padre, engomada e passada com perfeição. Encontrou-o no alpendre da casa paroquial, lendo um jornal da capital. Ele a convidou para sentar, ofereceu-lhe um copo d'água, um gesto de gentileza incomum. Sebastiana, ele começou, dobrando o jornal e colocando-o de lado. Seus olhos azuis a fixaram com uma intensidade que a deixou desconfortável. Tenho pensado muito nos seus meninos, principalmente em José e Mário. Eles são inteligentes demais para ficarem aqui, trabalhando na roça ou quebrando pedra. Seria um desperdício. Um pecado, na verdade. O coração de Tina deu um salto. Era o que ela mesma pensava. Mas ouvir isso do padre dava ao sonho uma forma de realidade. Eu sei, seu padre. Por isso que eu insisto tanto na escola. A escola daqui é limitada, Sebastiana. Ensina o básico, mas não prepara para a vida, para o mundo. Eu tenho contatos. Contatos importantes em um colégio interno na capital. Um lugar excelente, dirigido por uma ordem religiosa muito respeitada. Eles formam rapazes para serem líderes, engenheiros, médicos ou até mesmo padres, se tiverem a vocação. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu poderia conseguir uma bolsa de estudos integral para os dois. Comida, moradia, estudos, tudo pago. Uma oportunidade única. A proposta caiu sobre Tina como um trovão em céu claro. A capital, um colégio interno, seus filhos, médicos, engenheiros. Era um sonho tão grande, tão distante de sua realidade, que parecia impossível. A emoção a embargou. Lágrimas brotaram em seus olhos. Seu padre, eu nem sei o que dizer. Isso seria uma bênção de Deus. É exatamente o que é, minha filha. Uma bênção, ele disse, seu sorriso se alargando. Claro, seria um sacrifício para você, ficar longe deles. Mas que mãe não se sacrifica pelo bem dos filhos? Foi aí que a melodia desafinou. Algo no tom dele, na maneira como a palavra sacrifício foi dita, soou estranho. Era como se ele já esperasse a dor dela, como se fosse uma parte necessária e calculada do plano. E a ideia de ficar longe deles, a casa vazia, o silêncio, uma pontada de pânico a atingiu. Mas, eles são tão novos, padre. A capital é tão longe.
A coragem é necessária para grandes conquistas, Sebastiana. Eles estarão em boas mãos, as melhores mãos. E pense no futuro deles. Pense no orgulho que a senhora sentirá. Ele se levantou, encerrando a conversa. Não precisa decidir agora. Reze, peça a orientação de Deus. Mas saiba que uma oportunidade como essa não bate à porta 2 vezes. Tina voltou para casa com a mente em turbilhão. A grandiosidade da promessa lutava contra um instinto primitivo de proteção. Era bom demais para ser verdade. Por que eles? Por que seus filhos? Entre tantos outros meninos em Itapetim, ela tentou afastar a dúvida, acusando-se de ser egoísta, de querer prender os filhos à sua saia por medo da solidão. Ela rezou, como o padre sugeriu, mas a oração não trouxe paz, apenas um sentimento incômodo, uma pequena pedra em seu sapato, que ela ainda não sabia que era o início de uma avalanche. A revelação, quando veio, não foi um raio, mas um sussurro no escuro. Aconteceu algumas semanas depois da conversa com o padre. Havia uma festa na paróquia, a celebração do padroeiro. A cidade inteira estava lá. Barracas de comida, música, o pátio da igreja iluminado por gambiarras. Os filhos de Tina, como sempre, estavam ajudando. Ao final da noite, Tina ficou para trás para ajudar na limpeza. Era uma forma de gratidão, e ela sabia que as outras mulheres, cansadas, agradeceriam. Enquanto varria o salão paroquial, sentiu uma exaustão profunda tomar conta de si. As longas horas de trabalho do dia, somadas à agitação da festa, pesaram sobre seu corpo. Faltava ainda um canto do salão para limpar, atrás de um pesado armário de madeira, onde se guardavam os materiais da catequese. Em vez de contorná-lo, ela se esgueirou para o espaço apertado e, vencida pelo cansaço, sentou-se no chão por um instante, a cabeça encostada na parede fria. A penumbra e o silêncio do lugar a envolveram. Seus olhos se fecharam. Ela não pretendia dormir, apenas descansar por 1 minuto, mas o cansaço foi mais forte. Ela não soube quanto tempo passou, até que o som de vozes a despertou. Eram 2 pessoas, no escritório do padre, cuja porta estava entreaberta, lançando uma fresta de luz no salão escuro. Uma das vozes era inconfundível, o barítono polido do padre Osvaldo. A outra era de um homem, uma voz mais áspera, desconhecida. Tina permaneceu imóvel, o coração subitamente alerta. Instintivamente, ela se encolheu ainda mais na escuridão. Eles não podiam vê-la. Então está tudo certo para os 2 rapazes? Perguntou a voz áspera. O colégio está precisando de braços novos para a expansão da fazenda. O estômago de Tina gelou. Fazenda? O padre não havia falado de fazenda. Tudo encaminhado, Dr. Matos, respondeu o padre Osvaldo. Sua voz era mais baixa, confidencial. A mãe é uma mulher simples, devota. Já está convencida de que é uma bênção divina. Um pouco relutante pela distância, mas a culpa materna fará o trabalho. Ela não vai querer ser a responsável por estragar o futuro dos filhos. Ótimo. Você sabe que o nosso sistema de bolsas funciona na base da contribuição. Mão de obra em troca de educação e disciplina. E, claro, sua comissão por cada um que nos envia. Eu entendo o sistema, disse o padre, com um tom levemente irritado. Mas estes são especiais. São filhos de uma viúva pobre. Sabe como é? As crianças pobres são mais fáceis de mandar. Menos perguntas da família, menos gente para sentir falta se eles não se adaptarem bem. Tina levou a mão à boca para abafar um soluço. Cada palavra era uma facada. Mais fáceis de mandar, menos gente para sentir falta. A promessa de um futuro brilhante se desfez, revelando uma verdade hedionda. Seus filhos não eram escolhidos, eram alvos. A pobreza dela não era motivo de compaixão, era uma vantagem para eles. E os meninos da outra vez? De afogados da engazeira? A família não deu mais notícias? Perguntou o padre. Nós cuidamos da correspondência. As primeiras cartas são escritas por eles, depois nós assumimos. A família recebe notícias tranquilizadoras por um tempo, até se acostumarem com a ausência. É um método eficiente. Não se preocupe, Osvaldo. Faça a sua parte, que nós fazemos a nossa. O som de uma cadeira se arrastando. Passos. Tina prendeu a respiração. A porta do escritório se fechou, e logo depois a porta principal da casa paroquial. Silêncio. Ela permaneceu ali, encolhida na escuridão, por um longo tempo. O frio não vinha da parede, mas de dentro de sua alma.
O medo era paralisante, uma serpente gelada se enrolando em seu peito. Mas por baixo do medo, uma outra coisa começava a queimar, uma raiva fria, límpida e terrível. Eles haviam subestimado a mulher simples. Eles haviam cometido um erro fatal. Tinham mirado em seus filhos. E naquela noite, na penumbra do salão paroquial, Sebastiana Rocha, a lavadeira, a viúva, a mulher invisível, declarou sua guerra silenciosa. Ela não sabia como, mas sabia o quê. Padre Osvaldo não levaria seus meninos. Por cima de seu cadáver, talvez, mas não com ela viva. A noite de Tina foi um deserto sem sono. Cada vez que fechava os olhos, ouvia as vozes do padre e do tal Dr. Matos ecoando em sua mente. As frases se repetiam, se retorciam, transformando-se em monstros. Crianças pobres são mais fáceis de mandar. Menos gente para sentir falta. A imagem de seus filhos trabalhando numa fazenda, longe dela, enganados, talvez maltratados, era uma tortura física. Ela se levantou várias vezes, foi até o quarto dos meninos e os observou dormir, iluminados pela luz da lua que entrava pela fresta da janela. A respiração tranquila deles era um contraste doloroso com a tempestade em seu peito. Quando o galo cantou, anunciando uma manhã que para o resto de Itapetim era igual a todas as outras, Tina já estava de pé, o rosto marcado pela insônia. Mas algo havia mudado nela. O pânico da noite anterior havia se solidificado em uma resolução dura como diamante. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago. Mas agora ele tinha um propósito. Não era mais o medo da vítima, mas a cautela do caçador. Ela preparou o café, sua mente trabalhando furiosamente. Ela não podia simplesmente confrontar o padre. Quem acreditaria nela? Uma lavadeira pobre contra o homem mais respeitado da cidade. Ele a pintaria como louca, ingrata, talvez até possuída pelo demônio. A cidade, sua cidade, se voltaria contra ela. Ela seria uma pária e seus filhos sofreriam as consequências. Não, a força bruta não funcionaria. Ela precisava ser mais esperta que ele. Precisava jogar o jogo dele. Quando os meninos acordaram, ela os tratou com a normalidade de sempre. Bom dia, meus filhos. Tomem o café que a escola espera. Mas seus olhos o seguiam com uma intensidade nova. Cada gesto, cada sorriso deles, era um tesouro que ela precisava proteger. Naquele dia, o mundo parecia diferente. O sol parecia mais agressivo, as sombras mais longas. O som do sino da igreja, que antes lhe trazia conforto, agora soava como um alarme. Quando cruzou com vizinhos na rua de terra, seus bom dia eram respondidos com sorrisos e comentários sobre a grande sorte de seus filhos. Parabéns, Tina. Seus meninos vão ter um futuro de doutor. Cada parabéns era um insulto, uma prova da eficácia da mentira do padre. Ela sorria de volta, um sorriso que não alcançava os olhos, e agradecia com palavras vazias. Se Deus quiser, respondia. E a frase nunca tivera um significado tão ambíguo. Naquele dia, Tina começou a observar de verdade. Ela não via mais o padre Osvaldo como um sacerdote, mas como um adversário. Ela notava como ele usava o toque. Uma mão no ombro de um homem, um afago na cabeça de uma criança, para criar uma ilusão de intimidade e confiança. Ela prestava atenção em quem ele conversava, em quem frequentava sua casa, nos carros que paravam em frente à igreja. Sua mente, antes ocupada com a contagem de peças de roupa e o preço da farinha, agora se tornara um diário de inteligência, registrando cada detalhe, cada movimento, em busca de uma fraqueza, uma rachadura na fachada perfeita do padre. A mulher que a vida ensinara a ser invisível usaria essa invisibilidade como sua maior arma. A investigação de Tina começou não com acusações, mas com perguntas. Perguntas tecidas com a delicadeza de uma teia de aranha, quase imperceptíveis, lançadas nas conversas do dia a dia. Na beira do rio, enquanto batia as roupas, ela ouvia as outras lavadeiras. A conversa sempre girava em torno da vida da cidade, e o padre Osvaldo era um tópico frequente. O padre novo é uma bênção, não é? Comentava uma. Olha só o que ele está fazendo pelos filhos de Tina. Tina, enxaguando uma camisa, respondia de forma casual. É verdade. Uma oportunidade que nem sei se eles merecem. Mas fico com o coração na mão. A capital é um mundo tão diferente. Alguém aqui conhece esse colégio para onde eles vão? Queria saber como é a vida lá, para ficar mais tranquila. As mulheres se entreolhavam.
Ninguém conhecia. Mas se o padre indicou, é porque é bom, Tina. Padre não erra nessas coisas, dizia a mais velha do grupo. E as outras concordavam. A teia não pescou nada ali. Apenas a confirmação da fé cega que todos depositavam nele. Ela mudou a tática. Passou a frequentar a venda de seu Joaquim no fim da tarde, com a desculpa de comprar um punhado de sal ou um pouco de querosene. Ali, os homens se reuniam para conversar depois do trabalho. Ela ficava num canto, esperando ser atendida, mas seus ouvidos estavam atentos. Ela ouvia fragmentos sobre política, sobre a seca e, de vez em quando, sobre o padre. Um dia, ouviu um comentário que lhe chamou a atenção. Um dos homens, um agricultor chamado Zé Carlos, mencionou que o padre tinha viajado para Afogados da Engazeira na semana anterior. Foi resolver umas coisas da diocese, ele disse. Afogados da Engazeira. O nome da cidade que o padre mencionara na conversa com o Dr. Matos. O coração de Tina acelerou. Quando chegou sua vez, ela comprou o sal e, com a voz mais natural que conseguiu, perguntou a seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor que conhece todo mundo, por acaso conhece alguém de Afogados da Engazeira? Tenho uma prima distante que morava lá. Perdi o contato. Era uma mentira arriscada. Mas seu Joaquim, um homem que se orgulhava de sua rede de contatos, mordeu a isca. Conheço, sim, a família de Firmino, que se mudou para lá faz uns anos. Por quê? Nada não, só curiosidade, ela disse, e saiu antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Aquele era um fio, frágil, mas era um começo. A próxima etapa seria encontrar uma maneira de entrar em contato com essa família, de perguntar sobre os filhos deles, de descobrir se havia outros meninos que foram abençoados com a generosidade do padre Osvaldo. Enquanto isso, ela continuava a observar o padre. Notou que ele tinha um hábito. Todas as quintas-feiras à tarde, ele saía em sua rural Willis velha e ia para São José do Egito. Dizia que ia ao banco e resolver assuntos da paróquia. Ele ficava fora por cerca de 3 horas. 3 horas em que a casa paroquial e, mais importante, seu escritório, ficavam vazios. A ideia, ousada e aterrorizante, começou a se formar em sua mente. Se as respostas não vinham até ela, talvez ela tivesse que ir até elas. E o lugar mais provável para encontrá-las era dentro daquelas 4 paredes, onde o padre guardava seus segredos. Tina sabia que não podia continuar sozinha. O medo de ser descoberta era um companheiro constante, e o peso do segredo a estava esgotando. Ela precisava de alguém em quem pudesse confiar cegamente, alguém que conhecesse os meandros de Itapetim melhor do que ela. Só havia uma pessoa assim em sua vida. Sua comadre, Dona Lourdes. Dona Lourdes era o oposto de Tina. Enquanto Tina era silêncio e observação, Lourdes era riso alto e opinião forte. Uma mulher robusta, de fala rápida e olhos perspicazes, que não tinha medo de dizer o que pensava. Era viúva como Tina, mas administrava com mão de ferro um pequeno sítio que o marido lhe deixara, criando seus 4 filhos com a mesma firmeza com que guiava seu gado. As duas eram comadres. Lourdes era madrinha de Mário, e sua amizade era daquelas forjadas no tempo e nas dificuldades, sólida como as pedras do sertão. Numa tarde, Tina caminhou até o sítio de Lourdes. Encontrou-a no alpendre, debulhando feijão, o movimento rítmico de suas mãos contrastando com a quietude do ar quente. Comadre, Tina começou, a voz baixa. Lourdes parou o que estava fazendo, sentindo imediatamente a gravidade no tom da amiga. O que foi, Tina? Que cara é essa? Parece que viu assombração. Tina sentou-se num banquinho de madeira ao lado dela e, pela primeira vez, abriu a represa de seus medos. Com a voz embargada, ela contou tudo. A conversa que ouvira na penumbra, as palavras do padre, a menção à fazenda, a comissão, a cidade de Afogados da Engazeira. Ela não omitiu nada, nem mesmo seu próprio terror paralisante. Lourdes ouviu em silêncio, o rosto se fechando numa expressão de incredulidade que lentamente deu lugar a uma fúria fria. Quando Tina terminou, Lourdes bateu com a mão cheia de feijão na bacia de alumínio, fazendo um barulho seco. Miserável, um demônio de batina, ela sibilou. Eu sempre desconfiei daquele mel todo, daquela conversa bonita, santo demais para ser de verdade, usando o nome de Deus para fazer negócio com criança. É o fim do mundo. A validação de Lourdes,
Sua raiva imediata foi como um bálsamo para Tina. Ela não estava louca. Eu não sei o que fazer, comadre. Se eu falar, ninguém acredita. Ele me destrói. Falar agora, sem prova, é que não pode mesmo. Lourdes disse, sua mente prática já trabalhando. A gente precisa de mais que sua palavra. A gente precisa de algo que cale a boca de todo mundo. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos em Tina. Você disse que ele guarda papéis no escritório, que ele sai toda quinta-feira. Tina assentiu, o coração batendo mais forte. Mas como entrar, Lourdes? A casa fica trancada. Lourdes deu um sorriso astuto. Toda porta tem uma chave, comadre. E toda chave tem um dono. O sacristão, seu antenor, é um homem bom, mas de memória fraca. E o filho dele me deve um favor. Deixa comigo. A gente vai arrumar um jeito de olhar o que esse santo do pau oco tanto esconde. Naquele alpendre, sob o sol poente que tingia o céu de laranja e roxo, a resistência ganhou seu segundo soldado. A observação silenciosa de Tina e a audácia pragmática de Lourdes se uniram, formando uma aliança improvável, mas poderosa. A guerra de Tina não era mais solitária. Enquanto Lourdes trabalhava em seu plano para a chave, ela também usou sua própria rede de informações, que se estendia muito além dos limites de Itapetim. Sua prima era casada com um comerciante em Afogados da Ingazeira, um homem que conhecia todo mundo. Numa de suas idas à feira em São José do Egito, Lourdes encontrou um caminhoneiro que fazia a rota para Afogados e lhe pediu para entregar um recado. Era uma mensagem simples, pedindo notícias da prima e, casualmente, perguntando se ela conhecia na cidade uma família que tivesse um filho estudando fora, num colégio interno na capital, por indicação de um padre. A resposta demorou quase 2 semanas para chegar, trazida pelo mesmo caminhoneiro. Era uma carta escrita com a caligrafia caprichada da prima de Lourdes. A carta começava com notícias da família, mas na segunda página, o tom mudava. Lourdes, dizia a carta. Sua pergunta me deixou encucada. Lembrei de um caso, sim, a família de Joaquim e Lúcia. O filho deles, um menino chamado Pedro, muito esperto, foi para um colégio desses na capital há mais de 1 ano. Foi um padre que esteve aqui por um tempo, um tal de Padre Osvaldo, que arrumou tudo. No começo, eles ficaram muito felizes. Recebiam cartas do menino dizendo que estava tudo bem. Mas depois de uns meses, as cartas ficaram estranhas, curtas, e a letra não parecia mais a dele. E há uns 6 meses, as cartas pararam de vez. Lúcia está desesperada. Foram até o bispado em Recife, mas disseram que o colégio era uma instituição séria e que o menino estava bem, apenas em um período de adaptação disciplinar. Eles voltaram de lá sem resposta e com o coração na mão. O povo aqui achou que o menino virou rebelde, e a família tem vergonha de falar. Mas eu sei que Lúcia chora toda noite. Por que você perguntou isso, prima? Aconteceu alguma coisa por aí? Tina e Lourdes leram a carta juntas, sentadas na cozinha de Tina. A luz do candeeiro dançava sobre o papel, e cada palavra confirmava seus piores medos. Não era a primeira vez. Seus filhos não eram os primeiros. Havia um padrão, um método. Adaptação disciplinar. Lourdes cuspiu a palavra com desprezo. Isso tem outro nome, Tina. E não é coisa de Deus. A carta era a prova de que a suspeita de Tina não era um delírio. Era a história de outra mãe, em outra cidade, vivendo o pesadelo que ela estava tentando evitar. A tristeza pela dor daquela mulher desconhecida se misturou à sua própria raiva, fortalecendo sua determinação. A gente precisa entrar naquele escritório, Lourdes. Tina disse, a voz firme. A gente precisa achar as cartas dele, os nomes, as provas. A carta da prima de Lourdes era o fio da meada. Agora, elas sabiam que não estavam apenas lutando por José, Mário e Luiz. Estavam lutando por Pedro. E por quantos outros meninos cujas vozes haviam sido silenciadas por promessas douradas e correspondências forjadas. A responsabilidade sobre seus ombros pareceu triplicar de peso, mas sua coragem cresceu na mesma proporção. Com a confirmação vinda de Afogados da Ingazeira, a urgência se tornou palpável. Ao mesmo tempo, Padre Osvaldo, talvez sentindo uma resistência passiva em Tina, começou a apertar o cerco. Ele não era mais sutil. Suas conversas se tornaram mais diretas, sempre disfarçadas de preocupação pastoral. Ele a encontrava depois da missa, ou aparecia em sua casa no fim da tarde, pegando-a de surpresa.
Sentava-se na cadeira de balanço na pequena sala de Tina, sua presença grande e imponente, preenchendo o cômodo humilde. Então, Sebastiana, já conversou com os meninos? Já os preparou para a grande notícia? Ele perguntou numa dessas visitas, com um sorriso que Tina agora via como a máscara de um predador. Ainda não, padre. Estou tomando coragem. É uma decisão difícil. Tina mantinha a voz baixa, submissa, escondendo a aversão que sentia. Difícil? Minha filha, difícil é a vida que eles terão se ficarem aqui. Veja bem, ele gesticulou para as paredes sem reboco. Esta vida de pobreza não é o que Deus quer para eles. A senhora está hesitando em aceitar a bênção de Deus. Cuidado, pois o egoísmo de uma mãe pode se tornar uma prisão para os filhos. A acusação a atingiu como um tapa. Egoísmo. Ele estava usando sua maior virtude, o amor por seus filhos, como uma arma contra ela. Tina sentiu o sangue subir ao rosto, mas engoliu a raiva. Não é egoísmo, padre. É medo de mãe. Medo de quê? Eles estarão sob a proteção de homens de Deus. A senhora desconfia da igreja? Desconfia de mim? O tom dele ficou mais duro. A pergunta era uma armadilha. De maneira nenhuma, seu padre. Eu só sou uma mulher simples, medrosa. A cada visita, a pressão aumentava. Ele começou a falar diretamente com os meninos, pintando quadros de uma vida na capital cheia de maravilhas. Estudos, esportes, um futuro garantido. José e Mário, na idade em que o mundo, além de sua cidadezinha, parecia um paraíso, estavam cada vez mais entusiasmados. Eles começaram a pressionar a mãe. Mãe, por que a senhora não decide logo? O padre disse que é a chance das nossas vidas, dizia José, a ansiedade brilhando em seus olhos. A gente vai poder estudar de verdade, mãe. Imagina, completava Mário. Tina se via encurralada. O padre a atacava com culpa e autoridade religiosa, e seus próprios filhos, inocentes, a pressionavam com seus sonhos, os mesmos sonhos que ela sempre quis para eles, mas que agora estavam envenenados. A casa, seu refúgio, estava se tornando um campo de batalha psicológico. Ela precisava agir, e rápido, antes que a fé cega de seus filhos e a manipulação do padre a vencessem. O tempo estava se esgotando. A pressão de Padre Osvaldo teve um efeito contrário ao que ele esperava. Em vez de quebrar a resistência de Tina, apenas a solidificou. Ela e Lourdes sabiam que a próxima quinta-feira era decisiva. Era o dia da viagem semanal do padre a São José do Egito. Era a janela de oportunidade delas. Na noite de quarta-feira, Lourdes apareceu na casa de Tina. Ela trazia consigo um pequeno embrulho de pano. Desdobrou-o sobre a mesa da cozinha. Dentro, havia uma chave de metal, grande e antiga. Consegui, Lourdes disse, com um sorriso triunfante. O filho do seu antenor, o sacristão, me devia um favor. O pai dele, como eu disse, tem a memória fraca. Ele costuma deixar o molho de chaves da igreja pendurado num prego dentro da despensa da casa dele. O rapaz pegou a chave da porta dos fundos da casa paroquial para mim. Disse que o pai nem vai notar a falta até amanhã, mas precisamos devolver antes do anoitecer. Tina pegou a chave. Estava fria e pesada em sua mão. Era a chave para os segredos do padre, mas também a chave para um perigo imenso. Se fossem pegas, a desgraça seria completa. Seriam acusadas de roubo, de profanação. Ninguém acreditaria em sua história. Lourdes, eu tô com medo, Tina confessou. A voz um sussurro. Lourdes colocou a mão sobre a de Tina. Medo a gente tem que ter é de ficar parada vendo a desgraça acontecer. Escute, o plano é simples. Amanhã, quando o padre sair, eu vou ficar de vigia na esquina da praça. Vou estar remendando uma rede de pesca. Ninguém vai desconfiar. Se eu vir qualquer pessoa se aproximando da casa, ou se o padre voltar antes da hora, eu vou dar um assobio. Um assobio curto assim, e ela demonstrou. Um som agudo e rápido. Se ouvir isso, você larga tudo e sai pelos fundos, pelo quintal da igreja. Entendeu? Tina assentiu. Você entra, vai direto pro escritório. Você sabe onde é. Procure por cartas, documentos, qualquer coisa com o nome daquele colégio, ou com nomes de outras crianças. Não perca tempo com outras coisas. Pegue o que puder e saia. A gente se encontra aqui depois. O plano estava traçado. Era arriscado, desesperado, mas era o único que tinham. Naquela noite, Tina mal dormiu.
Segurou a chave na mão, sentindo o metal frio contra sua pele, enquanto repassava cada passo em sua mente. Ela não era uma ladra. Não era uma invasora. Era uma mãe em uma missão de resgate. E o alvo do resgate eram os sonhos e a liberdade de seus próprios filhos. A quinta-feira amanheceu com um sol forte e um céu sem nuvens, indiferente à tempestade que se formava no coração de Tina. A manhã se arrastou com uma lentidão torturante. Tina fez suas tarefas domésticas no automático, sua mente focada no que estava por vir. Ela mandou os meninos para a escola, o beijo em suas testas tendo o peso de uma despedida e uma promessa. Por volta das 2 da tarde, o som familiar do motor da Rural Willys do padre soou na rua. Tina espiou pela fresta da janela. Viu o carro passar, levantando uma nuvem de poeira, rumo à estrada para São José do Egito. Era a hora. Ela esperou 10 minutos, que pareceram uma eternidade. Então, com o coração martelando contra as costelas, ela saiu de casa. Enfiou a chave no bolso do vestido e caminhou em direção à praça da igreja, tentando parecer o mais natural possível. Na esquina, como combinado, estava Lourdes, sentada num caixote, a agulha de remendar redes dançando em seus dedos. Ela não olhou para Tina, mas deu um leve aceno com a cabeça. O sinal estava dado. O caminho estava livre. Tina contornou a igreja, o coração na boca. O quintal dos fundos da casa paroquial era protegido por um muro baixo, fácil de pular. Ela olhou para os lados. Ninguém. Com uma agilidade que nem ela sabia possuir, transpôs o muro e aterrissou suavemente na terra seca do outro lado. A porta dos fundos era de madeira maciça, com uma fechadura antiga. Tina tirou a chave do bolso. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em encaixá-la. Respirou fundo, forçou-se a se acalmar. Girou a chave. O som do mecanismo da fechadura cedendo foi ensurdecedor em seus ouvidos. Ela empurrou a porta, que rangeu em protesto. Entrou na casa, fechando a porta atrás de si. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede na cozinha. O ar era fresco e cheirava a cera e papel velho. Por um momento, o medo a paralisou. Ela estava dentro do território do inimigo. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada ruído da casa trabalhando parecia um passo se aproximando. Ela se forçou a se mover. Atravessou a cozinha e o pequeno corredor, seguindo para o escritório. A porta estava aberta. O cômodo estava mergulhado na penumbra, as cortinas fechadas bloqueando a maior parte da luz do sol. Ali estava a escrivaninha de madeira escura, a estante de livros, o lugar onde a ruína de seus filhos estava sendo planejada. A busca havia começado. O escritório do padre Osvaldo era um santuário de ordem e controle. Livros alinhados com precisão militar nas prateleiras, papéis empilhados em pilhas perfeitas sobre a escrivaninha, um crucifixo de prata pendurado na parede, observando tudo em silêncio. Tina sentiu-se uma intrusa, uma profanadora. Por um instante, o peso de gerações de reverência pela igreja e seus ministros a fez hesitar, mas a imagem do rosto de seus filhos lhe deu força. Ela foi direto para a escrivaninha. As pilhas de papel eram sermões, contas da paróquia, correspondência da diocese. Nada. Ela abriu a primeira gaveta. Canetas, clipes, um rosário. A segunda gaveta continha envelopes e selos. A terceira, a maior, estava trancada. Seu coração afundou. Era ali. Tinha que ser ali. Ela forçou a gaveta, mas a madeira maciça não cedeu. Desespero começou a borbulhar. Todo aquele risco para ser detida por uma simples fechadura. Ela olhou ao redor, frenética. Onde ele guardaria a chave? Seus olhos percorreram a sala. O crucifixo. A estante de livros. Um pequeno vaso de planta seca no canto. E sobre a escrivaninha, um pesado mata-borrão de madeira e um tinteiro. Por puro instinto, ela levantou o mata-borrão. Nada. Levantou o tinteiro. E lá estava ela. Uma chave pequena, de metal prateado, escondida no recesso da base de madeira. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave e a inseriu na fechadura da gaveta. Girou. O clique suave foi o som mais doce que ela já ouvira. Ela puxou a gaveta. Dentro, não havia desordem. Havia uma pasta de couro escura. Tina a pegou e a colocou sobre a escrivaninha. Abriu-a. E seu mundo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Lá estavam eles. Não eram cartas de um colégio, mas contratos. Formulários timbrados com o nome
Instituto de Reeducação e Ofícios Agrícolas Nova Vida. Abaixo do nome, em letras menores, a palavra correcional. Eram dezenas deles. E grampeado em cada um, havia uma anotação manuscrita. Ela reconheceu a caligrafia elegante do padre. Eram nomes. Nomes de meninos. E ao lado de cada nome, um valor em dinheiro. Ela folheou os papéis, o horror crescendo a cada página. Encontrou o nome de Pedro, o menino de Afogados da Engazeira. E por fim, em 2 folhas ainda não assinadas, preparadas e esperando, ela viu os nomes de seus próprios filhos. José Rocha, Mário Rocha. Junto com os formulários, havia cópias de cartas. Cartas enviadas para as famílias, com caligrafias infantis forjadas, falando de uma vida maravilhosa no colégio. E havia as cartas trocadas entre o padre e o diretor do tal instituto, o Dr. Matos. Nelas, falavam abertamente. Usavam termos como remessa, lote, unidades. Falavam das crianças como se fossem mercadoria. E falavam da comissão do padre, um pagamento por cada unidade, entregue com sucesso. Tina sentiu náuseas. Não era um colégio, era um campo de trabalho disfarçado. Eles não estavam oferecendo um futuro, estavam roubando infâncias em troca de dinheiro. De repente, um som, um assobio curto e agudo, vindo de fora. O sinal de Lourdes. O pânico a atingiu como um raio. Alguém estava vindo, ou o padre estava voltando. Ela precisava sair, agora. O assobio de Lourdes cortou o ar, e o efeito em Tina foi instantâneo. O sangue gelou em suas veias, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. O tempo, que antes parecia se arrastar, agora corria desesperadamente contra ela. Seu primeiro instinto foi largar tudo e correr, mas ela se forçou a pensar. Sair de mãos vazias seria o mesmo que não ter entrado. A palavra dela contra a dele, sem provas, seria inútil. Ela precisava levar algo. Mas o quê? Levar a pasta inteira era arriscado demais. Daria na vista. Com uma rapidez que a surpreendeu, ela tomou uma decisão. Abriu a pasta novamente e, com os dedos ágeis, selecionou os papéis mais importantes. Os 2 formulários com os nomes de seus filhos. O formulário de Pedro e 2 das cartas mais incriminadoras trocadas entre o padre e o Dr. Matos. Aquelas que falavam abertamente em remessas e comissão. Eram poucas folhas, fáceis de esconder. Ela dobrou os papéis cuidadosamente e os enfiou no cós de seu vestido, sob a blusa, o papel arranhando sua pele. Colocou a pasta de volta na gaveta, trancou-a e pôs a pequena chave de volta sob o tinteiro. Tentou deixar tudo como estava, mas suas mãos tremiam tanto que ela derrubou uma caneta no chão. Deixou-a ali. Não havia tempo. Correu para a porta dos fundos, o coração batendo descontroladamente em seus ouvidos. Abriu a porta a uma fresta e espiou. Ninguém. Saiu para o quintal, fechou a porta e a trancou por fora. O suor escorria por seu rosto. Ela pulou o muro de volta para o beco, a chave da porta ainda em sua mão. Correu, sem olhar para trás. Não para sua casa, mas em direção ao rio, para um local afastado, onde sabia que estaria sozinha. Só quando chegou à sombra de um juazeiro, com os pulmões ardendo, ela parou. Encostou-se no tronco da árvore, ofegante, e finalmente se permitiu sentir o peso do que havia feito. Ela era uma ladra. Havia invadido a casa de um padre. Havia roubado documentos. Mas ao tocar os papéis escondidos em sua roupa, um sentimento de triunfo se misturou ao medo. Ela não era uma ladra. Ela era uma mãe que acabara de resgatar seus filhos de um destino terrível. Aquelas folhas de papel não eram apenas provas. Eram a verdade. Uma verdade suja e terrível, que ela agora carregava junto ao corpo, como uma arma secreta e perigosa. O próximo passo era decidir como e quando usar essa arma. E ela sabia que quando o fizesse, não haveria como voltar atrás. A batalha final estava se aproximando. Naquela noite, a casa de Tina se transformou em um quartel-general secreto. Com as portas e janelas fechadas, sob a luz trêmula do candeeiro, ela e Lourdes examinaram os papéis roubados. Lourdes, que lia melhor, soletrava as palavras difíceis em voz alta, o horror crescendo em seu rosto a cada frase. Instituto de Reeducação. Correcional. Ela leu. Isso não é nome de escola, Tina.
É nome de prisão de menino. As cartas eram ainda piores. A frieza com que os dois homens discutiam o destino das crianças era desumana. A comissão do padre estava claramente estipulada. Um valor por cabeça, pago semestralmente. Ele vende as crianças, Tina, Lourdes disse, a voz baixa e cheia de fúria. Esse homem vende as almas das crianças da cidade dele. Tina sentia um frio que não vinha da noite. Ela agora segurava a pólvora, seca e pronta para explodir. Mas a questão era, como acender o pavio sem que a explosão a destruísse junto? Se formos ao delegado, Tina ponderou, ele é amigo do padre. Vão rir da nossa cara. Vão nos prender por invasão e roubo. Vão dizer que falsificamos os papéis. E se formos ao prefeito? Sugeriu Lourdes. Pior ainda, o prefeito só faz o que o padre manda. Foi o padre que o ajudou a se eleger, com sermão e tudo. São farinha do mesmo saco. Elas estavam sozinhas. A lei, a autoridade, a estrutura de poder da cidade, tudo estava do lado do padre Osvaldo. As provas que tinham eram uma faca de 2 gumes. Podiam libertar seus filhos, mas também podiam condená-las. Então, o que a gente faz? Perguntou Lourdes, a frustração em sua voz. A gente não pode ficar parada. Ele vai querer marcar a viagem dos meninos a qualquer momento. Tina ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na chama do candeeiro. O medo era imenso. O risco, paralisante. Mas a imagem dos nomes de José e Mário naqueles formulários era um fogo que queimava mais forte que o medo. Ela pensou no poder do padre. De onde ele vinha? Vinha da fé das pessoas. Da confiança cega que a cidade depositava nele. Ele se escondia atrás da batina, do altar, da palavra de Deus. Sua força estava em sua imagem pública, em seu palco sagrado. E foi aí que a ideia surgiu. Uma ideia tão audaciosa, tão perigosa, que a fez prender a respiração. Se o poder dele estava em seu palco, era naquele mesmo palco que ele precisava ser desmascarado. Lourdes, Tina disse, a voz soando estranha para si mesma, dura e decidida. A gente não vai procurar o delegado, nem o prefeito. A gente vai procurar o povo, todo mundo junto. Como assim, Tina? No único lugar onde a cidade inteira está reunida, ouvindo o que ele diz. Tina olhou para Lourdes, os olhos brilhando com uma luz febril. Na casa dele, na igreja, durante a missa de domingo. Lourdes a encarou, boquiaberta. A ousadia do plano era monumental. Desafiar o padre em seu próprio altar, na frente de toda a congregação, era o equivalente a declarar guerra no coração do império inimigo. Era loucura, ou era a única chance que elas tinham. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil, mas perceptível, ocorreu em Tina. A ansiedade e o medo deram lugar a uma calma tensa, a quietude de um predador esperando o momento certo para o bote. Ela continuou com sua rotina, lavando roupas, cozinhando, cuidando dos filhos, mas por baixo da superfície, sua mente estava afiada, alerta. Padre Osvaldo também sentiu a mudança. Ele estava acostumado com a deferência de Tina, com seus olhos baixos e sua voz mansa. Agora, quando se encontravam, ela o olhava diretamente nos olhos. Havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Não era desafio, não era raiva, era conhecimento, uma serenidade que o deixava inquieto. Ele a abordou depois da missa da quarta-feira. Sebastiana, vejo que está mais tranquila. Suponho que tenha rezado e que Deus tenha iluminado seu coração. Já podemos marcar a data da viagem dos meninos? Ainda estou rezando, padre. Ela respondeu, a voz calma. A resposta de Deus às vezes demora a chegar, não é mesmo? Mas ela sempre chega. A resposta dela o deixou desconcertado. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma evasiva, mas dita com uma firmeza que ele não esperava. Ele começou a se perguntar se havia subestimado a mulher simples. Talvez sua relutância fosse mais profunda do que mero sentimentalismo materno. A pressão dele, no entanto, não diminuiu. Ele começou a agir com mais pressa. Mencionou que as vagas no colégio poderiam ser preenchidas se eles demorassem muito. Era uma tentativa de criar um senso de urgência, de forçar a mão dela. Tina, por sua vez, preparava seu terreno. Ela fez cópias dos documentos. Não havia máquinas de xerox em Itapetim
Então ela passou uma noite inteira com Lourdes, transcrevendo as cartas e os formulários à mão, palavra por palavra, o mais fielmente possível. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Elas precisavam espalhar as provas, para que não pudessem ser facilmente destruídas ou desacreditadas. Lourdes também fez sua parte. De forma discreta, ela começou a plantar sementes de dúvida. Conversava com outras mulheres, mães, e lançava perguntas no ar. Vocês não acham estranho esse interesse todo do padre nos filhos dos outros? Caridade é uma coisa, mas parece que ele está querendo esvaziar a cidade de menino. Ela não acusava, apenas insinuava, criando um pequeno zumbido de inquietação sob a superfície da adoração da cidade. O clima em Itapetim estava mudando. A maioria das pessoas não percebia. Mas entre o padre e a lavadeira, uma guerra fria estava em pleno andamento. Ele, com suas táticas de pressão psicológica e autoridade. Ela, com seu silêncio, seu conhecimento secreto e um plano que se desenrolava lentamente. O caçador, que se acreditava seguro, começava a sentir o desconforto de estar sendo observado pela sua presa. E a presa já não se sentia mais como uma. A sexta-feira chegou. E com ela, o ultimato. Padre Osvaldo não apareceu na casa de Tina. Em vez disso, mandou um recado por um dos coroinhas. Era um bilhete curto, escrito em sua caligrafia impecável. Sebastiana, a matrícula dos meninos precisa ser confirmada até segunda-feira. A viagem está marcada para a próxima quarta. Preciso da sua decisão final até amanhã. Que Deus a ilumine. Padre Osvaldo. O recado era uma declaração de xeque-mate. Ele estava forçando o fim do jogo. Quarta-feira. Em menos de uma semana, ele planejava levar seus filhos. Tina leu o bilhete e o amassou na mão. A calma que cultivara nos últimos dias se quebrou. O tempo para planejar, para esperar o momento perfeito, havia acabado. O momento era agora. Domingo. Faltavam menos de 48 horas. Ela foi procurar Lourdes. Mostrou-lhe o bilhete. Acabou, comadre. É agora ou nunca. Lourdes leu o bilhete, o rosto sério. Ele está com pressa. Deve ter sentido que algo está errado. Isso é bom e ruim. Ruim porque nosso tempo acabou. Bom porque gente com pressa comete erros. As duas passaram a tarde e a noite traçando a estratégia final. Não bastava apenas acusar. Precisavam criar um cenário em que a negação do padre parecesse implausível. Você não pode ser a única a falar, Tina, disse Lourdes, com sua visão estratégica. Ele vai te chamar de louca, histérica. E as pessoas, por medo ou por costume, vão tender a acreditar nele. Precisamos de mais vozes. Lourdes teve uma ideia. Ela mesma falaria. E ela conhecia mais uma ou duas mulheres na cidade que, no passado, haviam expressado um leve desconforto com o jeito do padre. Mulheres que tinham filhas adolescentes e não gostavam do jeito que ele as olhava. Nada concreto, apenas um instinto. Lourdes iria conversar com elas, mostrar uma das cópias das cartas, apelar para o instinto materno delas. Não para que acusassem, mas para que, no momento certo, confirmassem que a dúvida existia. E a prova principal, os originais, não ficariam com Tina. Seriam entregues a uma pessoa acima de qualquer suspeita. Seu Abel, o farmacêutico. Um homem de 80 anos, o mais velho e respeitado da cidade, conhecido por sua honestidade inabalável. Tina iria procurá-lo no sábado à noite, contar-lhe a história e pedir que ele guardasse os papéis. E, se o coração dele julgasse a história verdadeira, que os lesse em voz alta na igreja, caso o padre a acusasse de mentirosa. O plano era complexo, cheio de riscos. Dependia da coragem de múltiplas pessoas, mas era a única forma de transformar a palavra de uma mulher em um movimento comunitário. Naquela noite, Tina não rezou pedindo orientação. Ela já sabia o que tinha que fazer. Ela rezou pedindo força. Força para enfrentar o homem mais poderoso da cidade, para suportar o olhar de julgamento de seus vizinhos e para proteger seus filhos, custasse o que custasse. O sábado foi um dia de movimentos furtivos e conversas sussurradas. Enquanto Tina mantinha a aparência de normalidade em casa, Lourdes fazia sua peregrinação. Ela falou com Dona Elza, a costureira, e com Maria de Zezé, cujo marido era um dos poucos que abertamente não ia com a cara do padre. Ela não pediu que atacassem, apenas que a apoiassem se a confusão começasse, que não deixassem Tina ser esmagada sozinha.
A resposta foi hesitante, cheia de medo, mas ambas concordaram. A semente da solidariedade feminina estava plantada. Ao anoitecer, Tina fez a parte mais difícil. Foi até a casa de seu Abel, o farmacêutico. Ele a recebeu em sua sala de estar, um cômodo que cheirava a livros antigos e ervas medicinais. Com a voz firme, mas com as mãos suando, Tina contou toda a história, desde a conversa ouvida na penumbra até os documentos que roubara. Ao final, ela estendeu os papéis originais para ele. Seu Abel, eu não peço que acredite em mim sem ver. Peço que leia. E se o senhor, que é o homem mais justo que essa cidade conhece, achar que tem verdade aqui, eu só peço uma coisa: esteja na missa amanhã. E se o padre me chamar de mentirosa, mostre a verdade ao povo. Seu Abel, com seus olhos enrugados e cheios de uma vida inteira de observação, pegou os papéis. Ele os leu em silêncio, sob a luz de um abajur. O único som na sala era o virar das páginas. Tina esperou, o coração em suspenso. Ele leu cada palavra, 2 vezes. Finalmente, ele tirou os óculos, limpou-os no lenço e olhou para Tina. Seu rosto estava grave. Menina, ele disse, a voz rouca pela idade. Eu vi essa cidade nascer. Vi muito padre bom e algum ruim passar por aqui. Mas uma coisa dessas, uma maldade tão bem vestida, eu nunca vi. Ele dobrou os papéis e os colocou no bolso interno de seu paletó. Eu estarei na missa e levarei a verdade comigo. Tina sentiu um alívio tão profundo que suas pernas fraquejaram. Ela tinha seu trunfo. Voltou para casa e encontrou os filhos se preparando para dormir. Eles ainda estavam animados com a perspectiva da viagem. Mãe, o padre disse que na quarta-feira a gente vai, disse Mário, os olhos brilhando. Tina sentou-se na beira da cama. Ela não podia contar a verdade. Não ainda. Seria cruel demais para eles. Em vez disso, ela os abraçou. Um abraço apertado, demorado. Meus filhos, ela disse, a voz embargada. A coisa mais importante que vocês precisam saber é que a mãe de vocês ama mais que tudo nesse mundo. E tudo que eu faço, tudo, é para proteger vocês. Lembrem-se disso. Não importa o que aconteça amanhã. Eles não entenderam a solenidade de suas palavras, mas sentiram o amor. Adormeceram com a tranquilidade da inocência. Tina, por outro lado, passou a noite em vigília. A manhã de domingo não traria o descanso, mas a batalha de sua vida. O domingo amanheceu com uma luz pálida e cinzenta, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Tina vestiu seu melhor vestido, um tecido simples de algodão estampado que ela mesma costurara. Prendeu os cabelos num coque firme, como sempre fazia. Por fora, ela era a mesma Sebastiana de todos os domingos. Por dentro, era uma general marchando para a guerra. As cópias dos documentos, feitas por ela e Lourdes, estavam dobradas e escondidas em um bolso interno que ela costurara no vestido na noite anterior. O peso delas contra sua pele era um lembrete constante de sua missão. Ela acordou os meninos. Vamos, se arrumem. Hoje a missa é importante. Eles sentiram algo diferente no ar. A voz da mãe estava tensa. Seus movimentos, precisos e deliberados. Não fizeram perguntas. A caminhada até a igreja foi a mais longa de sua vida. Cada passo na rua de terra batida parecia ressoar em sua alma. As pessoas que passavam por eles os cumprimentavam. Bom dia, Tina. Levando os futuros doutores para rezar, ela apenas sorria e assentia. Cada sorriso era um esforço monumental. Sentia os olhares de seus vizinhos como se fossem físicos. Em poucas horas, aqueles mesmos olhares poderiam ser de admiração ou de desprezo. Não havia meio termo. Ao chegar à praça, viu Lourdes já sentada num banco, fingindo conversar com outra mulher. Seus olhos se encontraram por um segundo. Uma troca silenciosa de coragem e apoio. Viu também seu Abel, o farmacêutico, caminhando devagar, com sua bengala, em direção à entrada da igreja, o paletó abotoado, escondendo seu segredo. Ela parou na porta da igreja. O cheiro de incenso a atingiu. Por um momento, a enormidade do que estava prestes a fazer a ameaçou sufocar. Ela estava prestes a profanar um lugar sagrado com um escândalo mundano. Mas então, ela olhou para seus filhos, José, Mário e Luís, de pé ao seu lado, puros e inconscientes do perigo, e soube que não havia sacrilégio maior do que o silêncio. Proteger a inocência era o ato mais sagrado de todos. Ela respirou fundo
Pegou a mão de Luís e entrou. Encontrou um lugar no terceiro banco, o mesmo de sempre. Sentou-se e esperou. O órgão começou a tocar. A missa ia começar. E com ela, o fim do mundo como Itapetim o conhecia. A missa transcorreu com a solenidade de sempre. Os rituais, as leituras, o sermão. Tina sentia cada minuto se arrastar. Suas mãos em seu colo estavam fechadas em punhos, as unhas cravadas nas palmas. Ela não ouvia as palavras do Evangelho. Ouvia apenas a batida frenética de seu próprio coração. Padre Osvaldo estava em sua melhor forma. Sua voz era calma e poderosa. Seu sermão, irônico e cruelmente, era sobre a obediência a Deus e aos seus representantes na terra. Ele falava sobre como a dúvida era a ferramenta do demônio e como a fé cega era o caminho para a salvação. Ele olhou diretamente para Tina em vários momentos, seus olhos azuis lançando um desafio velado. Finalmente, chegou o momento que ele havia planejado e que ela temia e esperava. O momento dos avisos paroquiais. Foi então que ele, com seu sorriso paternal, falou sobre a bênção concedida aos filhos de Sebastiana. E é por isso, ele disse, a voz ressoando, que devemos celebrar quando uma oportunidade divina se apresenta. Em breve, os jovens filhos de nossa querida irmã Sebastiana partirão para uma nova vida. Era o sinal. Era a hora. Tina sentiu o olhar de seus filhos sobre ela, cheios de orgulho confuso. Sentiu o olhar da congregação, uma mistura de inveja e admiração piedosa. Sentiu a raiva e o amor materno se fundirem em uma força irresistível. Ela se levantou. O rangido do banco de madeira foi o primeiro som a quebrar o feitiço. O movimento súbito atraiu todos os olhares. O murmúrio na igreja cessou. O padre parou de falar, a frase inacabada. Uma surpresa genuína passou por seu rosto, rapidamente substituída por uma máscara de irritação e condescendência. Sebastiana? Algum problema, minha filha? Se está se sentindo mal, pode se retirar. Ele disse, tentando controlar a situação. Tratá-la como uma mulher fraca tendo um mal-estar. Mas Tina não se sentia fraca. Naquele momento, de pé, sozinha, no centro de todas as atenções, ela nunca se sentira tão forte. Ela respirou fundo, o ar da igreja parecendo elétrico. Eu não estou me sentindo mal, padre. Sua voz saiu, clara e firme, alcançando cada canto da igreja. Eu só não posso mais ficar sentada em silêncio enquanto o senhor usa o nome de Deus para falar de uma mentira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio pesado, chocado, de centenas de pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. A interrupção havia sido feita. A primeira pedra havia sido atirada. O rosto do padre Osvaldo se transformou. O sorriso paternal desapareceu, dando lugar a uma expressão de fúria gelada. Seus olhos azuis, antes vistos como janelas para uma alma piedosa, agora pareciam cacos de vidro. Sebastiana, eu não sei o que deu em você, ele disse, a voz agora dura, cortante. Mas esta é a casa de Deus. Não é lugar para os delírios de uma mulher ingrata. Sente-se, antes que cometa um pecado ainda maior. A ameaça velada em suas palavras, pecado, delírios, era clara. Ele estava tentando usar sua autoridade para esmagá-la, para pintá-la como louca diante da cidade. Mas Tina não recuou. O maior pecado, padre, é enganar os pobres usando a fé deles. Ela retrucou, a voz ganhando força. O senhor me prometeu um futuro de doutor para os meus filhos. Um colégio na capital. Uma bênção de Deus. Ela fez uma pausa, seus olhos varrendo a congregação, encontrando os rostos chocados de seus vizinhos. Padre, ela se virou para ele novamente, e sua voz soou como o toque de um sino fúnebre. Com todo o respeito que a sua batina merece, o senhor fala de bênção e de futuro, mas as cartas que o senhor esconde na sua sacristia, elas falam de negócio. A palavra negócio caiu na igreja como uma bomba. Um murmúrio alto e chocado percorreu a multidão. As pessoas se viraram umas para as outras, os olhos arregalados. Os filhos de Tina olhavam para a mãe, a boca aberta, sem entender nada. Do que você está falando, sua louca? O padre gritou, perdendo a compostura. Sua voz, antes tão controlada, agora estava cheia de raiva e pânico. Você está possuída, blasfemando na casa do Senhor. Não estou blasfemando. Estou dizendo a verdade.
Tina elevou a voz, para ser ouvida acima do tumulto que começava. O Senhor não ia mandar meus filhos para um colégio. Ia mandá-los para um lugar chamado Instituto de Reeducação. Um lugar que o Senhor, nas suas cartas, chama de correcional. Um lugar que paga ao Senhor uma comissão por cada menino que o Senhor manda para lá. Ela tirou as cópias dos documentos do bolso do vestido. As folhas de papel tremiam em sua mão, mas sua voz era estável como uma rocha. Eu tenho as provas. O Senhor não os chama de alunos, os chama de unidades, como se fossem gado. O Senhor ia vender os meus filhos. A acusação final, vender os meus filhos, foi dita com toda a dor e fúria que ela acumulara. O caos irrompeu na igreja. Algumas pessoas gritavam, chamando Tina de mentirosa. Outras, no entanto, ficaram em silêncio, a dúvida começando a corroer a fé cega que tinham no padre. Isso é um absurdo, uma calúnia, bradou o padre Osvaldo do altar, o rosto vermelho. São papéis falsos, forjados por uma mente doente e ingrata. Guardas, alguém tire essa mulher daqui. 2 homens, membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, se levantaram com hesitação, sem saber como agir. Mas antes que pudessem dar um passo, outra voz se ergueu. Ela não está sozinha. Era Lourdes. Ela se levantou de seu lugar, o rosto resoluto. Eu também li as cartas. E a prima do meu cunhado, lá de Afogados da Engazeira, tem um filho que sumiu num colégio desses, mandado pelo mesmo padre Osvaldo. Eles nunca mais tiveram notícias diretas do menino. A intervenção de Lourdes mudou a dinâmica. Não era mais a palavra de uma louca contra a do padre. Eram 2. Dona Elza e Maria de Zezé também se levantaram, não para falar, mas para ficarem de pé, em solidariedade silenciosa. O padre, vendo que estava perdendo o controle, apontou o dedo para Tina. Você invadiu minha casa, roubou meus papéis, isso é crime, você será presa. Invadi sim, padre. Tina confessou sem medo. Para uma mãe, proteger os filhos não é crime, é instinto. E eu não roubei. Eu peguei de volta a prova da sua maldade. E se o senhor diz que esses papéis são falsos? Ela se virou para a congregação. Então peço a seu Abel, o homem mais honesto desta cidade, que leia os originais que estão com ele. Todos os olhos se viraram para o velho farmacêutico. Seu Abel se levantou lentamente, com a ajuda de sua bengala. O silêncio na igreja tornou-se total. Com a mão trêmula, ele tirou os papéis do bolso do paletó. Ele não disse nada. Apenas começou a ler. Ele leu o formulário do Instituto de Reeducação, com o nome de Pedro. Leu a carta que falava em remessas e lotes. E, por fim, com a voz embargada, leu o formulário em branco com o nome de José e Mário. A cada palavra lida pela voz respeitada de seu Abel, a fachada do padre Osvaldo desmoronava. O povo de Itapetim ouvia, em choque, a traição articulada em termos comerciais. A fé que haviam depositado naquele homem se transformava em horror e repulsa. Quando seu Abel terminou, ele olhou para o padre. Deus tenha piedade de sua alma, homem, porque o povo de Itapetim não terá. Foi o fim. Padre Osvaldo ficou paralisado no altar, o rosto pálido, a arrogância substituída pelo pânico puro. Ele olhou para os rostos de sua congregação e não viu mais ovelhas, mas um júri que o havia condenado. Sem dizer uma palavra, ele se virou, abandonou o altar e desapareceu pela porta da sacristia. A missa não terminou. Ela simplesmente se desintegrou. A saída do padre não trouxe calma, mas um tipo diferente de caos. As pessoas não sabiam o que fazer. Ficaram em seus lugares, conversando em voz alta, processando o que acabara de acontecer. Tina foi imediatamente cercada, não por acusadores, mas por seus filhos. José, Mário e Luísa a abraçaram, chorando, começando a entender a dimensão do perigo do qual ela os salvara. Lourdes abriu caminho pela multidão e abraçou a comadre. Você conseguiu, Tina. Você conseguiu. Lentamente, as pessoas começaram a se aproximar dela. Mãos tocaram seu ombro. Vozes que antes a parabenizavam pela sorte, agora a parabenizavam pela coragem. Obrigado, Tina. Você abriu nossos olhos. Você salvou não só os seus, mas os filhos de todos nós. O escândalo se espalhou por Itapetim como fogo em palha seca. Na segunda-feira, um carro da diocese vindo de Recife
chegou à cidade. O bispo não veio pessoalmente. Mandou um representante que se trancou na casa paroquial por horas. Na terça-feira, a Rural Willis do padre Osvaldo foi vista saindo da cidade, conduzida por outra pessoa, com ele no banco do passageiro, o rosto escondido. A notícia oficial, anunciada por um padre substituto no domingo seguinte, foi que o padre Osvaldo havia sido transferido por motivos de saúde. Ninguém acreditou, mas todos entenderam. A igreja estava enterrando seu lixo, como sempre fazia, mas em Itapetim, algo havia mudado para sempre. A confiança cega na batina havia sido quebrada. As pessoas aprenderam uma lição dura. A maldade podia se esconder nos lugares mais sagrados. Para Tina e sua família, a vida começou a voltar ao normal, mas um normal diferente. Seus filhos a olhavam com uma nova admiração. Eles haviam visto a força da mãe, não nos músculos que lavavam roupa, mas na coragem que enfrentou o mundo para protegê-los. A comunidade, que antes a via com pena, agora a via com um profundo respeito. Ela não era mais a pobre Tina, era Dona Sebastiana, uma mulher que, com nada além de seu amor e sua astúcia, havia derrotado um gigante. A casa de tijolos crus continuava a mesma. O vento quente do sertão ainda soprava. O trabalho ainda era duro. Mas a paz que reinava dentro daquelas paredes era uma paz conquistada. A paz de quem lutou a boa luta e venceu. Os anos passaram como o rio Pajeú, às vezes correndo rápido, às vezes quase parando, mas sempre seguindo em frente. Itapetim cresceu, ganhou calçamento em algumas ruas, uma escola maior. Muitas coisas mudaram, mas a história daquele domingo na igreja tornou-se uma lenda local, contada em voz baixa de geração em geração. Hoje, aos 74 anos, Sebastiana Rocha senta-se no alpendre de sua casinha, a mesma de tijolos crus, agora cercada por um jardim bem cuidado. Seus cabelos são completamente brancos, presos no mesmo coque firme. Suas mãos, ainda calejadas, descansam em seu colo. Seus olhos, que viram tanta coisa, observam o pôr do sol pintando o céu do sertão com as cores da saudade e da paz. Seus filhos se criaram. Não se tornaram médicos nem engenheiros, mas homens de bem, trabalhadores e honestos. José virou um mestre de obras respeitado. Mário, o sonhador, abriu uma pequena venda que prosperou. E Luiz, seu caçula apegado, tornou-se professor na nova escola da cidade, ensinando às crianças as letras que a mãe mal sabia decifrar. Eles lhe deram netos, que agora correm pelo mesmo terreiro onde um dia ela os vigiou com o coração em sobressalto. De vez em quando, um desses netos senta-se a seu lado e pede: "Vó, conta de novo a história do Padre Mal." E Tina conta, não com raiva, mas com a serenidade de quem transformou uma ferida em cicatriz. Ela conta para que eles saibam que a coragem não pertence apenas aos homens fortes das histórias, mas também às mulheres silenciosas que lavam roupa na beira do rio. Que a fé verdadeira não é a obediência cega, mas a capacidade de lutar pelo que é justo, mesmo que o mundo inteiro diga que você está errado. E que o amor de uma mãe é uma força da natureza, capaz de abalar os alicerces mais sólidos. Ela olha para o horizonte, para o contorno do serrote contra o céu que escurece, e se lembra da mulher que foi, a mulher que fingiu dormir para poder ouvir, que fingiu submissão para poder planejar, e que se levantou quando todos estavam de joelhos. E ela sorri, um sorriso discreto, o mesmo que dava ao ver os filhos brincando no quintal. A guerra acabou há muito tempo, mas a vigília de uma mãe, ela sabe, nunca termina. Ela continua ali, uma guardiã silenciosa das memórias e da força de sua gente. Histórias como a de Sebastiana nos lembram que os atos mais heróicos muitas vezes acontecem longe dos holofotes, movidos pela força mais universal que existe, o amor. Se essa jornada tocou você, e se você acredita no poder de narrativas que revelam a força oculta no cotidiano, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te emocionou na saga de Tina. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo à luz essas batalhas silenciosas que merecem ser ouvidas. Muito obrigado por nos acompanhar.